Olá, tudo bem? Eu sou Geraldo Oliveira, estou aqui mais uma vez com vocês pela Global Diáspora, com uma convidada aqui que traz uma informação quentíssima hoje, a doutora Ana Virgínia. Ela vai dar um oi aqui para vocês já, mas antes disso eu preciso que vocês nos prestigiem nas nossas redes sociais. No Instagram, lá no Spotify nós estamos também com esse conteúdo, ou aí no Spotify se você estiver a ouvir agora, também no YouTube, já falei de todas as plataformas, né? Instagram, Facebook, todas elas. Precisamos que vocês nos acompanhem e partilhem esse conteúdo, porque essa informação é muito, muito importante e faz parte aqui de uma nova, vamos dizer, uma nova temporada, Ana, onde a gente vai dar um foco importante ao trabalhador. Nós já passaram aqui nas nossas entrevistas ou nas nossas conversas, muitos empresários, né, que partilharam suas histórias de sucesso e tudo mais, mas hoje a gente quer dar, a partir de agora, nós vamos dar um foco aos empreendedores, trabalhadores, podemos dizer assim. Então, Ana Virgínia, muito obrigado pela sua presença, né, de estar aqui mais uma vez a conversar conosco. Dá um oi aqui para a turma, para quem não te conhece. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, a confiança e compartilhar com vocês esse conteúdo. É uma grande responsabilidade e eu sinto-me honrada. E nós ficamos muito felizes de você estar aqui conosco mais uma vez. A doutora Ana Virgínia é advogada no Brasil, é advogada em Portugal também, né? Advoga nos dois países, percebe bem da legislação e percebe de algo importante, né, Ana, que é conhecer as pessoas, a cultura. Nós nos sentimos, eu me incluo nesse privilégio de poder ter nascido num país, viver durante muito tempo ali, entender como pensa um brasileiro e hoje viver numa nova cultura quase como se fosse uma criança a aprender novamente as práticas, as formas de apresentar, até mesmo o humor é diferente, né? É tudo muito diferente. E no profissional não deixa de ser tão importante. Então, o motivo, vamos direto ao assunto, não vamos enrolar mais. O motivo da nossa conversa hoje é algo que está em fase final, podemos dizer assim, né, Ana? Que é a lei de uma alteração significativa à lei de imigração e que há imensas postagens hoje, né, nas redes e gente a publicar coisas, notícias sensacionalistas e tudo mais. Ana, dá uma explicação aqui inicial e nós vamos aqui fazer algumas questões. O que é essa lei de imigração, ou como popularmente é conhecido como visto para procura de trabalho, né? Assim que toda a gente está a partilhar. É verdade. Fala para nós, do que é isso? De que forma que isso vai afetar a vida dessa pessoa que está aqui a nos ouvir agora? Muito boa a sua pergunta, Geraldo, e nos faz assim, começar pontuando uma coisa. A lei de imigração, ou essa alteração à lei de imigração, ela foi votada pelo parlamento. Entretanto, ela ainda não está em vigor. O procedimento ela primeiro tornou-se um projeto, depois o projeto foi encaminhado para a Assembleia, onde foi votado. Então, existe o visto, ele foi criado realmente. Entretanto, agora ele vai para a sanção do presidente da República. Sanção ou veto ou alguma inclusão, alteração ou exclusão de alguma coisa. Pode acontecer. Nós acreditamos que, como é o objetivo do governo, que isso aconteça, tanto que do projeto à votação transcorreu um mês, praticamente, acreditamos que também não vão haver tantas alterações assim e há possibilidade dele ser aprovado em pouco tempo. Aprovado não, digo, sancionado em pouco tempo. Se ele tiver que retornar ainda para a Assembleia, ainda vão haver discussões e a finalização só então vai ser publicado e começar a vigorar no dia seguinte à sua publicação. Isso é bom. Então, depois que ele entra em vigor, a gente precisa saber como vamos fazer. Aí nós dizemos que é a regulamentação desse visto, que é um outro processo após sua aprovação e assinatura. E aí o que é isso? São as regras. Hoje nós acreditamos que a VFS Global vai ser a responsável pela recepção dos vistos. Que já é atualmente, né? Que é atualmente. Então acreditamos que sim, mas não temos certeza. Não temos ainda delineado exatamente, para dar um exemplo. Será que nós vamos precisar enviar o documento original para algum lugar? Ou nós vamos poder só digitalizar e enviar? Como vai se dar
na prática, o procedimento da aplicação para o visto. Isso está lá, vai ser Na contemplado na regulamentação. Isso. E nós temos casos aqui, por exemplo, a lei da nacionalidade foi aprovada em 2020 e a regulamentação só saiu em março de 22, digo. Percebe o tempo que demorou? Não creio que seja esse o caso da lei de migração, porque é uma necessidade premente, é uma coisa assim muito imediata, a necessidade de que cheguem imigrantes regularizados para exercer seu ofício aqui, para atender às demandas de Portugal. Mas não há uma certeza, ainda estamos muito em tese. Algumas coisas, que é o que nós vamos pontuar hoje, já foram descritas claramente na lei que foi aprovada, e nós podemos conversar sobre elas, né? Mas alguns detalhes ainda são muito obscuros para nós. Em linhas gerais, assim, na prática aprovou na Assembleia da República, vai ao Presidente da República para sanção ou veto, né? E se for o caso, retorna à casa, à Assembleia, à R, para que seja feito os ajustes. Ok, começa a vigorar no dia seguinte. Sem regulamentação, então na prática não pode ser executado, não é? Não tem regulamentação, não sabemos como é que vamos fazer, como você disse, vamos digitalizar os documentos e vamos enviar, ou não vamos, ou temos que esperar para criar a regra explicadinha, o manual de instruções. O manual de instruções, exatamente, você foi assertivo. É como montar o móvel, como executar. Isso é importante. E saber quem é que vai cuidar disso na prática também, para que as coisas possam ocorrer. Agora, quem pode ser beneficiado com essa lei nova de imigração? Você falou da questão há uma série de mudanças, eu não sei se tocamos logo no assunto do ETIAS agora, ou falamos primeiro dessa lei. Eu acho que é melhor falarmos disso e depois falarmos como é que essas coisas estão a ser delineadas para ser desdobradas. O ETIAS também, a doutora Ana Virgínia vai falar um bocadinho, né, sobre o que é, do que se trata. Hoje, na prática, vamos pensar aqui, Ana, as pessoas vêm, e eu acho que Portugal já flexibilizou um pouco no sentido de concede a segurança social para o turista. É meio que para simplificar a regularização, seria isso? Porque qual foi o objetivo de conceder a flexibilidade de dar uma segurança social já para quem chega como turista? Parece que isso já as pessoas estão a chegar, estão a conseguir isso e já conseguem arrumar trabalho. Né? E aí passa pelaquela via crucis ali de conseguir fazer manifestação de interesse e tudo mais, que leva o quê? 2 anos, em média? 2 anos. 2 anos em média. Ok. E aí, mas essa lei, tecnicamente, eu ouvi um pouquinho sobre ela, vai simplificar a vida de quem conseguir vir com esse visto para procurar trabalho. Né? Ele não vai precisar passar pelo processo de manifestação de interesse, por exemplo. Vamos entrar então na prática, né? Como é que isso vai funcionar? Eu estou lá num outro país, o Geraldo quer aplicar para um visto desse. Como é que eu devo proceder? Como tecnicamente ou teoricamente seria? Pode falar. Bom, assim, essas alterações elas não são só para brasileiros. Elas são para todos os países, cerca de 30, que são membros da CPLP, da Comunidade dos Falantes de Língua Portuguesa. Cada um dentro das suas especificidades. Isso é importante. Já me perguntaram um dia desse, isso é para qualquer país? Não, para quem tem país de língua oficial portuguesa. De língua oficial portuguesa. Sim, alguns têm tratado de reciprocidade, outros não. Então, a cada país deve ser observadas as regras em vigor dentro do ordenamento jurídico. Mas, assim, o que a gente pode pontuar de benefício? Qual é o objetivo visualizado por todos nós da área jurídica com relação a esse visto? Nós temos observado que o governo tem estruturado todas as ferramentas dentro das instituições portuguesas a fim de facilitar, de acolher quem chega para cá, para Portugal, para contribuir com as empresas, com o comércio, seja lá qual for o segmento. Nós temos visto essa necessidade, essa tentativa, esse desejo do governo português em estruturar as instituições. Isso é um fato. Né, ou um facto, como se diz cá. Né, e o que acontece com esse visto, que é uma das alterações e benefícios que essa lei traz? Imaginemos que o Geraldo ainda está no Brasil e junta todas as suas economias e resolve vir para Portugal como turista. Quando ele vem para Portugal como turista,
Metade dos seus recursos se esvai naquela onda de tentativa e erro. Sim. Ele não sabe como fazer o contribuinte, o que ele precisa indicar quando faz a inscrição de segurança social, se abre atividade ou não. Um meandro de aspectos legais que trazem muito prejuízo para o imigrante que não conhece a lei. Então ali o tempo todo para sair da inércia consome recursos financeiros. Muito o dinheiro que você guardou a vida inteira para fazer essa nova jornada, você vai gastar, vamos supor que pelo menos 30% dele vai ser consumido em erros. Né? Você juntou um bom dinheiro e veio para cá. Sim. E aí o despreparo e o desconhecimento vai consumir muito desses recursos. Sim. Agora vamos imaginar o visto para a procura de trabalho. O Geraldo vem e resolve aplicar para o visto. Sim. Quando ele aplica para o visto... Só que vem não, tá lá ainda, né? Sim, o Geraldo está no Brasil, ou na Angola, ou outro país de língua portuguesa, e ele resolve aplicar para o visto da procura de trabalho. Certo. Visto para a procura de trabalho. Então, ele vai cumprir as regras, que nós vamos detalhar as que já são conhecidas, e só para que você tenha uma ideia, dentro desse visto, ele já recebe o número de contribuinte, o número da inscrição na Segurança Social e o número de utente. Fantástico. Pronto. Faz a diferença, né? Você sabe como isso é complicado quando você chega cá, tem que nomear um representante, tem que contratar alguém, demora e cumprir determinados requisitos para poder adquirir isso tudo. Então, o visto já economizou para você muito, em tempo e em dinheiro. A outra coisa, você já vem com a data do CEF agendada. Não tem aquela coisa de fazer manifestação e esperar 1 ano e 6 meses para poder ser aprovado, aceite, e depois, então, marcar a entrevista para mais 6 meses. Sim. E só, então, está com a autorização de residência na mão. Sim, não, em 4 meses, você tem a possibilidade real de já estar com a sua autorização de residência em mãos e, então, poder trazer sua família de maneira segura. Sim. Percebe? Sim. Então, isso, você consome menos recursos, você tem um direcionamento naquilo que você vai fazer, que por si só já é um ganho para o imigrante que quer recomeçar numa outra atividade ou na mesma, dar prosseguimento na sua carreira em outro país, que sonha em viver uma cultura diferente durante um determinado tempo. Sim. Né? Então, essa é a primeira grande vantagem desse visto. E aí você vem para cá para a procura de trabalho. Aí a gente já começa a entrar dentro das especificidades do visto. Você precisa comprovar determinados requisitos. Sim. Mas o homem médio, cidadão de bem, brasileiro, vamos falar da nossa comunidade que a gente conhece bem, ele é naturalmente alguém voltado para o bem, para o que é correto. Nós acreditamos nisso. Sim. Então, se ele tem esses esclarecimentos e essa possibilidade, é claro que ele vai escolher a porta que é mais facilmente aberta para ele. Para que ficar arriscando, e principalmente quando você vem com família, se você pode fazer algo muito mais definitivo e assertivo. E você falou nisso aí, e é um pouco do motivo de estarmos hoje aqui, a gravar com a doutora Ana Virgínia e falar sobre isso para que acalme o teu coração. Sabemos que esse é um ano muito tenso no Brasil, por exemplo, onde se fala de eleições e tudo mais, e as pessoas vão ter sempre um lado que vai sair derrotado, entre aspas, e vai ter aquele desejo de, eu não quero mais isso aqui, quero sair. É mais ou menos nessa linha que eu acho que as coisas vão correr durante esse ano. Então não queime etapas, né? Não queime etapas. Siga o conselho aqui da doutora Ana Virgínia no sentido de homem de bem, faz as coisas certas, ou pelo menos tenta fazer as coisas certas. E começa a trabalhar o quê? De que forma? Você tem uma determinada profissão, começa a entender e pesquisar, hoje a internet nos favorece desta forma, começa a pesquisar conteúdos, entra em sites por exemplo, da Ordem dos Engenheiros. Ontem eu conversava com um engenheiro e uma arquiteta que ventilaram a possibilidade de vir. E eu dizia para eles, há muitos termos técnicos que são totalmente diferentes. As construções estão aí. Então prepare a sua vida, né, profissionalmente. Você também deve encontrar na sua área algumas diferenças entre o que se faz, prática da advocacia no Brasil e aqui, né? Não só na prática, mas até em termos também, até o próprio vocabulário. E estou aqui de vez em quando olhar para o tempo aqui por causa do cronômetro aqui para o nosso homem aqui dos vídeos não sofrer muito. Então, assim,
essa parte do passo a passo vai tirar muita dor do caminho, eu creio nisso, né? É o que você está a dizer. Agora, pensando já na execução desse projeto, né? O que você diz mais para a gente? Assim, o homem de bem espera, planeia e tenta pôr em prática. Correto. E eu conheço casos aqui também de pessoas que, ainda fora de Portugal, contactaram empresas, enviaram currículos e também participaram até de processos seletivos e depois aplicaram para o visto, mesmo sem haver esse visto aí. Sim. É um procedimento, não é? É legal isso, não é isso? É legal. Então, sim, através disso, daí você já pode contactar empresas e, né, quando chegar o seu momento, e aplicar para um visto de forma legal. Seja visto para procura de trabalho, e se calhar você já vai chegar com o trabalho acertado, né? Pode ser também. O que você me diz a respeito disso? Que é uma prática. Sim, há essa possibilidade. Só que no momento que você manda seu currículo e começa a participar de um processo seletivo, Sim. sem ainda aplicar para o visto, Sim. você, no caso geral do brasileiro que está no Brasil, sim. não tem responsabilidade sobre isso. Quem tem que observar as regras é o empresário português que está a contratar. Ok. Então você esteja descansado porque está a fazer da maneira correta. Ok. Né? Essa é uma possibilidade perfeitamente aceitável e legal, que é o mais importante. Isso é importantíssimo. E vem de encontro ao que já na prática tem acontecido, as pessoas estão a conversar, só que aí queimou uma etapa. O que muitos fazem, e eu já vi muitos empregadores a fazer isso. Olha, vem como turista, e aí depois que está aqui dentro eu te contrato, mas eu não me envolvo na tua aventura. E pode contratar ou não. Exatamente. E já vi muitos casos desses. E aí as pessoas se endividam e tal, queimam essas etapas e vêm para cá e dão com os bolos na água, como a gente diz no Brasil. Ok, isso está entendido. A questão do acolhimento, você falou da postura do governo português para isso. É uma postura de acolhimento, é uma postura de necessidade, Sim. porque falta mão de obra, né? Todos sabem disso. Isso é claro. E precisam, na verdade, abrir as portas. Não está definido hoje que tipo de profissões estão abertas para isso. Hoje é o visto para procura de trabalho, seja da área que for. Sim. Embora a gente tenha as nossas teorias, mas na letra fria da lei está lá que é para qualquer profissional. Eu só gostaria de fazer já uma diferenciação que vem na própria lei. O visto para procura de trabalho, ele requer trabalho subordinado, trabalho por conta de outro. Não, você não pode vir para empreender. Vamos explicar exatamente em termos brasileiros o que isso significa. Sim. No Brasil, a gente normalmente tem os profissionais independentes, cá em Portugal também. E aí trabalha-se a partir de recibos verdes e de abertura de atividade. O recibo verde é o MEI lá do Brasil, quase isso, né? Pronto. De maneira geral, podemos dizer assim, em termos leigos. Então, esse profissional que vem para cá empreender, se ele quer abrir uma micro, pequena empresa, ou ele quer prestar serviço para várias empresas, e a maneira que ele vai fazer isso é de maneira independente, ele não pode aplicar para esse visto. Okay. Esse visto só abrange quem vai trabalhar sob contrato de trabalho. Okay. Cá em Portugal se diz... Isso é fundamental, essa informação, hein? Porque você não pode alterar o seu status aqui dentro, vamos dizer assim. Se você vem com visto, isso já é um pouco mais complexo, né? Sim. A própria legislação já prevê que a alteração na utilização da finalidade do visto pode acarretar a perda do visto, a perda da permanência aqui, da residência. Ou seja, não pense, vou aplicar para o visto para procura de trabalho, quando eu chegar aqui eu encontrar um trabalho, depois que eu tiver minha residência eu já vou começar a trabalhar como trabalhador independente. Depois que você tiver sua residência permanente ou a nacionalidade, você está livre para fazer o que você quer. Mas enquanto você estiver subordinado àquele visto, você tem que cumprir o que foi acordado inicialmente, que é trabalho subordinado, sob contrato de trabalho. Boa. Isso é informação importante. E com relação às profissões, existem profissões como nós estávamos a falar nos bastidores ainda sobre médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros. Normalmente eles têm conselho de classe, uma ordem específica, né? A gente chama a ordem dos advogados, dos médicos. E dentro dessa regulamentação da profissão exigem-se requisitos específicos que você tem que cumprir. Né? E aí você vai procurar um trabalho como advogado, por exemplo. Você está no Brasil, quer vir para Portugal para procurar um trabalho como advogado. É possível, é lícito. Pode ser e pode não ser.
Porque o advogado aqui ele pode trabalhar como trabalhador independente ou ele pode vir a cargo de outrem. E aquilo que mencionamos anteriormente, se ele vem para ser contratado por uma empresa portuguesa, ele vai ter que desenvolver o seu mistério dentro dessas regras. E aí, mais especificamente, eles têm que estar inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal, por exemplo, é uma exigência. Assim como um médico, ele pode ser contratado aqui pelo Hospital Regional de Leiria, mas ele vai ter que estar inscrito na Ordem dos Médicos. Aí tem todo o procedimento para que isso aconteça. Entendi. E antes de aplicar para o visto, ele tem que estar já com isso em ordem. Então, Ana, pelo que você me disse, pelo que você disse aqui, por exemplo, um advogado não pode fazer uso desse visto para procura de trabalho se ele vier para advogar. Se ele não estiver anteriormente inscrito na ordem... Então, mas deixa eu entender isso. Tipo, vamos lá, está inscrito na ordem, mas ele vem para montar o seu próprio escritório e não pode. Não pode. Porque ir para montar o escritório... Para vocês, só se conseguir um trabalho num gabinete. Manda currículo para a doutora Ana Virginia. Oh, meu Deus! Futuramente. Porque para exercer a atividade... nós advogados que temos escritório, nós temos que ser trabalhadores independentes. Exatamente. Eu tenho atividade e emito o recibo para os meus clientes. Talvez seja onde o funil aperte mais, porque tipo, um engenheiro vai trabalhar para uma construtora, um médico vai trabalhar para um hospital, provavelmente. O advogado, na maior parte das vezes, ele está a trabalhar por conta própria, né? Sim, mas aí existem outras possibilidades de visto, que não esse. Ele... Na verdade, o objetivo dele é para aquele trabalhador não especificado, vamos dizer assim. Sim. É o metalúrgico, o serralheiro, o pedreiro, a faxineira, não interessa. A lei ela não especifica que tipo de contrato ou que tipo de profissões podem contratar. Sim. Só que é o que nós mencionamos anteriormente. Que seja por conta de outra. O importante tem que seja um trabalho subordinado. Sim, tem que ser trabalho subordinado, por conta de outrem, que é como nós dizemos cá. Agora, sim, se é por conta de outrem advogado, esse advogado tem que estar inscrito na ordem. Aí já é uma questão... Isso aí já é da carreira, da profissão, né? Um engenheiro. Sim, tem que estar na ordem, dos engenheiros. Exato, pronto. O médico é o conselho da ordem lá, ou a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros e assim sucessivamente. Algumas profissões têm, outras não têm, né? Eu vejo o caso da minha esposa lá, que é terapeuta da fala. Existem associações, mas não existe uma ordem. Então, quem legisla, ou melhor, quem regulamenta, quem controla é o Ministério da Saúde, que aí ele concede a cédula profissional. Então tem que seguir exatamente as regras do Ministério da Saúde para saber se ela está habilitada ou não a trabalhar. E isso é uma longa estrada. Qualquer dia desse ela vai estar aqui com a gente a contar também um pouco dessa sua jornada para ter as suas formações validadas e também conseguir ter. Mas ela já estava aqui ao abrigo de um outro visto. Estava regularizada nesta, não veio com este objetivo, que fique claro isso. Ok, boa. Então é importante o que você está a dizer, mas assim, é um leque gigantesco que vem, na verdade, suprir muita demanda no mercado português por mão de obra, vamos dizer assim, mais básica, né? Na restauração, no turismo, na indústria, na construção civil. Eu acho que esse visto abre muitas possibilidades para isso. E aí, eu não sei se você já tem informações para passar. Por exemplo, eu sou um pedreiro no Brasil. Eu não sei também se isso vai ser apresentado. Eu vou te fazer a questão e você vai me dizer se já está a valer, se não está a valer. A questão do meio de subsistência, né? Boa. Quando eu fiz o meu processo de visto, eu tinha que comprovar que eu tinha como me manter aqui durante um determinado período. Eu sei já que a passagem de volta tem que estar comprada. Você não pode vir com passagem só de vinda, não é isso? Exatamente. Fala um pouco desse... Se você já tem alguma informação de como é que vai ser isso estruturalmente para aplicar para esse visto. Não é assim, eu sou um aventureiro no Brasil, não tenho... Como a gente diz, nem eira nem beira, e vou aplicar para um visto. Pronto. Vai ser aceito? Com certeza não. E é o que eu vou voltar para o exemplo que a gente deu no início, que é aquela pessoa que juntou seus recursos, às vezes o recurso de uma vida, e quer tentar um outro emprego em Portugal. Então ele aplica para o visto. A lei prevê que o visto ele tem a validade de 4 meses. Né? Então, quando você aplica, você tem que comprovar efetivamente meios de subsistência de pronto para 4 meses.
Sim. E qual é ok. o meio de subsistência? Qual é a regra? A regra calculada pela portaria que já existe, que regulamenta quais são os meios, e é um salário por cada mês. Então, nós temos aí R$ 2.800 que você tem que comprovar. E comprovar de que maneira? Eu mostro um extrato bancário do Brasil, ou eu levo esses R$ 2.800 na carteira, ou eu vou abrir uma conta em Portugal. Essas são as regulamentações que nós vamos aguardar. Sim. Porque ele vai dizer exatamente de que maneira que você comprova. Tem que ter uma conta aberta? Hoje já existe uma forma de comprovar, que é ao abrigo da lei antes dessa revisão, né? A portaria continua a valer e está aplicada para esse tipo Ainda está em vigor. Ainda está em vigor, e ela diz exatamente isso, que é um salário para cada mês. Como são 4 meses e nós temos aqui o valor do salário, em média, R$ 2.800. Esse valor tem que estar disponível, você tem que comprovar, né, que você tem esse valor. O saldo em conta bancária, ou lá, sei lá, outras formas, ou espécies, né, dinheiro para mostrar. Mas tem que comprovar. Sim, tem que ter uma comprovação. Você tem que ter também uma outra coisa que você mencionou com relação à passagem de volta. Infelizmente, nós temos pessoas que ensinam jeitinhos, que dizem que você pode vir sem ter realmente a passagem de volta comprada. A lei diz que você tem que comprovar. Como é que você comprova? Com bilhete. Você só consegue comprovar uma coisa que exista. Sim. Um bilhete que tem dia, hora marcada, número do voo. Aí você pergunta assim, então eu consigo um emprego e vou perder a passagem de volta? Bom, a meu ver, não é uma perda. Na verdade, é um investimento que você está fazendo no futuro que você quer abraçar. Se vale a pena ou não, você que vai dizer. Mas precisa comprovar. Isso é um outro requisito básico que já sabemos de antemão. Ok. Aí o visto pode ser prorrogado até 2 meses mais. Então 120 mais 60? Exatamente. Okay. Você pode comprovar, você tem que comprovar também os meios de subsistência para mais de 2 meses. Então já imagina. E não é assim. São 6 no total. Eu tenho um colega que eu estava ouvindo falar sobre esse visto, ele disse, olha, quer dizer que você vem, passa 4 meses, turista 4 meses, vai no CEF, pede para prorrogar para mais 2 meses. Não é assim. São casos específicos onde vai ser concedida a prorrogação. Eu já consegui a promessa de trabalho, eu já estou a trabalhar, mas ainda vou receber o meu primeiro recibo. Tá bem, então a gente espera você receber. Imagine lá no 120, você conseguiu no 115 um emprego, né? No dia 115... você conseguir um trabalho, você não vai ter toda a documentação para comprovar e fazer todo... Você vai pedir a prorrogação para dar tempo de regularizar. Quando você chegar ao CEF, ele mesmo fez um processo de seleção e... vou entrar a partir do dia 121. Pronto, já está teoricamente empregado. Isso. Okay. E pode acontecer... pode acontecer da prorrogação ser rejeitada? Tudo é possível. Na cabeça de quem analisa não dá para prever, né? Pode ser que ele entenda que você não procurou ou não preencheu todos os requisitos de maneira dentro do prazo. Sim. Por culpa própria. E aí não há argumentos, né? Mas pensando pelo lado de que tudo vai dar certo, vamos sendo positivo e realista também, vamos imaginar que correu tudo bem e tal, apliquei. Outro detalhe importante que a gente nem conversou sobre isso antes, não sei se já há alguma previsão ou se já fala alguma coisa sobre isso. Você tem que vir sozinho ou você pode trazer a família para fazer essa procura de trabalho? Ótima pergunta. Bom, o governo português pensou muito bem nessa situação. Você é um homem que juntou as economias e pretende ir à procura de trabalho. Sim. Tem umas economias que lhe garantam viver 4 meses enquanto procura trabalho, mas está desempregado. Como é que você vai vir com a esposa, com 3 filhos ou com 2 filhos, se você não sabe como será o seu futuro? Porque todo mundo teria que vir também com passagem de ida e volta, data marcada. Aí é mais uma despesa. Então, você não pode vir com a família. Okay? Boa saber disso. Não pode vir com uma família. Por quê? Porque depois que você consegue... A não ser que a sua esposa também aplique para o visto, né? Sim, aí você vai ter 2 despesas. Não sei, são casos em que a pessoa faz aí a sua... Tem gente que quer apostar todas as fichas nesse projeto, né? Não sei, a gente nunca sabe, mas como tem nos cartões de banco,
pessoal e intransferível, sim, né? Sim, sim. É seu, é da pessoa, é o portador do visto. Mas é importante dizer que se tiver filhos, os filhos já não podem vir. Já não podem vir. Então não há hipótese, essa teoria já caiu por terra. Família, mas você vai deixar as crianças lá, se forem menores, não... Pronto. Ele beneficia, sim, para o reagrupamento familiar. Sim. Depois da obtenção do visto, sim. Inclusive, se imagina que ele também já vai marcar de pronto para os familiares, porque você já está empregado, você já tem onde ficar, você já está com sua situação tratada. Você pode marcar das pessoas, marcar os vistos, os reagrupamentos antes deles entrarem aqui. Já vão chegar com reagrupamento. Porque até atualmente já existe um visto de reagrupamento, pedido antecipadamente no Brasil. Okay. A maioria das pessoas não faz porque o reagrupamento já é garantido para o titular trazer a família, se ele já tem a autorização de residência, né? Então, já beneficia. Você já ouviu o caso de alguém ser chumbado num reagrupamento trabalhando? Já ouviu relatos disso? Não. Também não conheço. Mesmo ganhando um ordenado mínimo, no final, tá aqui, você vai fazer o quê? Vou mandar meu filho voltar para trás? Não faz sentido, né? Eu não vi, assim, o único caso em que eu vi ser negada a residência e o reagrupamento, porque foi tudo para a mesma família, foi em caso de documentos falsos. Sim. Só nesses casos. Não por questão da renda não ser dentro do que está ali. Mas isso são hipóteses, né? Peculiaridades que acontecem, né? Ok, então conversamos já entendi. Pô, foi muito bom saber sobre isso. O visto fala também, ou melhor, a alteração à lei fala do nômade digital, né? Sim. Também. É uma das previsões. Que não é um trabalhador, pode ou não ser um trabalhador subordinado, né? Mas a diferença é... Até porque o patrão não está nem aqui, pode estar fora, né? A diferença eu ia mencionar que é exatamente esse. Ele é subordinado a um patrão onde a comprovação dos meios de subsistência acontece de fora para dentro do país. Sim. Né? A atividade, o exercício da atividade que vai se dar cá. Então, ele tem que seguir as mesmas regras, por exemplo. Mas tem que ser subordinado? Ou não? Normalmente... Porque ele pode ser um prestador de serviço, né? Normalmente, ele é um trabalhador subordinado, porque nômade digital, ainda que ele tenha recursos próprios, não vai aplicar para esse visto. Se ele tem recursos próprios, ele vai aplicar, por exemplo, para um D7. Sim, se ele é um empreendedor, não é um empresário, alguém nessa área, ele vai aplicar para um outro visto, e aí a forma dele exercer o seu trabalho, sua atividade é o nomadismo, ou seja, está em vários lugares. Com a mochila às costas e vai pelo mundo. Exatamente. Então, como nós já estamos aqui há mais de meia hora já conversar, e poderíamos ficar mais meia hora, 40 minutos e tudo mais, ou 2 horas, porque o assunto não se esgota, tem sempre muita coisa para falar. A sua análise com relação a isso, antes de perguntar sobre uma outra parte que é o ETIAS, que vem no complemento desse ajuste, desse fluxo que há imenso de imigração atual. Tudo isso é para organizar esse fluxo, né? Já sabemos disso. De uma forma geral, a sua opinião, doutora Ana Virgínia, com relação ao visto para procura de trabalho, vai melhorar a situação geral de quem pretende imigrar? Com certeza. Não tem nem dúvida com relação a isso. Sinceramente, eu sempre, uma das linhas de atuação do meu trabalho é incentivar a programação, o planejamento imigratório, né? Ordenado, através de visto, através de um planejamento familiar, um planejamento emocional, financeiro. Não é? E esse visto... ele vem atender, inclusive, as pessoas de menos posse, pessoas que têm poucos recursos, que têm um trabalho mais elementar, ou considerado mais elementar, mas nem por isso menos fundamental para a nossa sociedade, né? Alguém que vem colaborar, que vem contribuir. Então, e necessário, né? Muito necessário. Cada vez precisa mais desse tipo de profissional cá em Portugal. A gente olha a Leiria como ela é linda, porque ela tem os jardins bem tratados. Que valor tem um jardineiro para a nossa cidade, né? Como nós precisamos dessa mão de obra. Então, assim, eu queria pontuar ainda 2 coisas que eu acho muito interessantes e que eu recebi muitas perguntas sobre isso. O visto para procura de trabalho só vale para Portugal? Sim. Você não pode aplicar para o visto de procura de trabalho em Portugal, chegar aqui para procurar emprego na França e procurar na Espanha. Sim.
né, você está completamente fora da área de abrangência desse visto, né? Então, ele só vale para cá. E uma outra coisa que é importante dizer, se você vem para cá, você tem 140 dias, ou até, aliás, 4 meses ou até mais 2 complementares para procurar emprego e não encontra, você tem que voltar para o Brasil. Uma vez que você volte para o Brasil, você só poderá aplicar novamente para o visto para procura de trabalho 1 ano depois que retornou. Uau, isso é importante, hein? Isso a gente não sabia. Eu não tinha nem ouvido ninguém falar sobre isso. Pois é, essa é uma das regras. Então fique mais atento agora a um ponto que eu vou levantar aqui. Porque quando se cria uma regra ou uma lei, vem sempre muita gente que quer tirar, e eu tenho visto até pelas postagens que muita gente faz, aquele sensacionalismo. Tem gente que vai se aproveitar disso, vai vender sonhos para quem está fora e vai ganhar dinheiro. Olha, vem comigo, toma X, me paga Y e vem que eu vou. E chega aqui, dá com os burros na água. Exatamente. Né? Muita atenção, procure gente séria, procure gente que tenha reputação, né? E eu acho que existem N profissionais sérios, né, a aplicar, a assessorar, né, procure um advogado para cuidar, porque você também, assim como você cuida de diversos vistos, você também pode cuidar de uma instrução num processo desse de visto para procura de trabalho. Claro que a partir um advogado está habilitado a dar esse tipo de suporte ou essa orientação jurídica para isso. Faça uma consulta com um profissional sério, um profissional que tenha reputação e não pegue ninguém aí baratinho ou que está aí a dar dicas de como passar pela imigração, não é isso? Eu vou até aproveitar essa deixa. É importante isso, porque, ai meu Deus do céu, a gente tem às vezes essa cultura do jeitinho, é verdade, do jogo de cintura. Vamos fazer a coisa certa, gente, para dar certo o seu projeto. Mas fala, dá a tua dica aí para quem está nos ouvindo. Eu ia só mencionar que essa semana, inclusive eu postei isso no meu Instagram profissional, que há 22 influencers e youtubers investigados pelo CEF porque estão a usar sua influência para instigar, para promover a imigração ilegal. Através de pequenas dicas. Olha, compra passagem, cancela antes de vir. Você pode fazer o seu contribuinte de tal forma. Aí eu faço esse serviço para você. E N outras situações. Eu arrendo apartamento, eu arrendo casas para você. Então a casa vai cair, gente. Caiu para muitos, não é? E eu acho isso fantástico, sinceramente. Eu acho fantástico porque esse tipo de gente prejudica quem está fazendo a coisa certa, né? E assim, a lei estabelece quem pode fazer isso. Nós, advogados, somos legitimados para fazer assessoria para a imigração. Perfeito. O que significa isso? É usar o regramento legal para auxiliar alguém a vir de forma lícita para cá. Eu sempre digo no meu canal, fale com o advogado, não precisa ser Ana Virgínia. Eu tenho vários colegas capazes. Solicite o número da ordem dos advogados. E não basta só dizer que é advogado, né? Não. Vai lá, o site está lá para qualquer um fazer a consulta, não é isso? E pelo nome do doutor, você vai lá e vai ver se ele é advogado mesmo ou não. Exato. Se ele é advogado, é advogado, como dizem lá. É porque, assim, não basta que ele seja advogado no Brasil. Uma das exigências para que nós possamos fazer essa atuação aqui em Portugal é que nós estejamos legitimamente inscritos no Brasil e em Portugal. Perfeito. Né? Tem que estar nos dois. Tem que estar nos dois. Perfeito. Olha, isso é importantíssimo. Quem está habilitado a trabalhar, quem pode te prestar um serviço adequado. Né? Você falou do advogado, não tem como... uma vez uma advogada habilitada no Brasil ou formada no Brasil consegue o número da ordem, mas eles estão vinculados, né? Estão ligados uns aos outros. Se eu teve teu registro, se um advogado teve registro, vamos imaginar, está dos dois países, por qualquer motivo lá, teve seu registro cassado no Brasil, perde aqui também. Bom, essa informação consta no site da Ordem dos Advogados, tanto do Brasil quanto de Portugal. Ele diz lá que eu estou ativo, que eu estou suspenso, que eu estou licenciado. Se você consultar pelo nome, pronto, né, entra lá, o site da Ordem dos Advogados de Portugal. Aí tem um campozinho mais abaixo, que você insere o nome do advogado, pesquisa e vai aparecer o número da ordem dele aqui. Essa informação é pública. Qualquer um consegue acessar. É pública e deve ser mesmo, porque o que acontece? As pessoas imaginam assim, a Ana Virgínia presta esse serviço e ela é remunerada por isso. Sou remunerada, é verdade. Entretanto, eu respondo
Se eu der uma orientação errada para você, dentro do regramento jurídico, me diz como eu devo fazer. Se eu desvio de qualquer maneira daquilo, eu sou responsabilizado. Perfeito. E deve ser, né? Você é Devo ser. Por isso que você deve ser remunerada por isso. Pois, né? Então assim, não é só, não temos só o ganho, nós temos a responsabilidade. Isso vincula tudo que eu falo para o meu cliente numa consulta, que eu oriento ele a fazer, eu tenho que assumir que o que eu estou falando, que eu estou a orientar é a coisa certa a ser feita, e se for a coisa errada, ele pode a qualquer momento dizer, olha, a doutora Ana Virgínia me orientou errado. Perfeito. Então agora ela responde e deve ser, pelo que ela disse. Cada um responda pelo aquilo que... E por isso você tem que procurar o profissional habilitado. Exato. Agora, para a gente caminhar para o fim, né, porque já estamos aí há cerca de 40 minutos, quase 40 minutos aqui a conversar, e teríamos muito mais assunto, e vamos voltar a conversar, não é isso? Sim, com certeza. Assim que tiver, com o nosso compromisso aqui, que assim que for sancionado, ou vetado, ou alterado, voltamos e conversamos, e que essas nossas conversas vão ser frequentes, porque nós entendemos que é uma demanda também dos nossos empresários aqui portugueses, e que as pessoas que empreendem aqui, porque falta mão de obra. As pessoas precisam de pessoas que cheguem afinadas, ajustadas, as engrenagens azeitadas, né, para trabalhar, seja na fábrica, seja na construção civil, seja na restauração, seja vamos pensar aqui no turismo, que é um segmento também que agora está a bombar nesse período de férias e de verão aqui na Europa. As pessoas, o empreendedor, o empresário português, o europeu de uma forma geral, mas vamos falar de Portugal, que é onde nós estamos, precisa dessa mão de obra, e a Global Diaspora entendeu isso e, além de continuar a entregar o conteúdo no sentido de, olha, como se empreende, olha aqui o empresário, vamos mostrar o lado do trabalhador a partir de agora. E passar também dicas aqui de como você deve se preparar para fazer essa jornada. Não basta só ter documento. Você chega aqui, você não sabe distinguir uma peça da outra, uma ferramenta da outra, e aí tua vida vai ser muito mais difícil. Talvez você não passe nem num processo de seleção, porque você não conhece os termos daqui. E nós vamos tentar chamar profissionais aqui que tenham a experiência dos dois países para poder passar como foi a jornada, para que você comece a trabalhar isso antes de atravessar o oceano. Ok? Vamos então caminhar agora para a reta final e falar aqui, quando uma porta se abre, né, que é o caso aí, parece que vai se abrir, o visto da procura de trabalho, vai haver todo um ajuste neste fluxo. Um deles não se vai mais poder vir como turista daqui mais um tempo, turista. Você tem que fazer uma comunicação anteriormente, não é isso? Você quer vir turistar aqui. Então, não vou fazer esse visto aqui de procura de trabalho, não, vou continuar como turista. Vai ou não vai? O que vai acontecer aí também? Vão criar-se regras para não é um visto, mas vai surgir uma regra aí. Como é que se chama essa regra, Ana? Ele vai perguntar, mas ele já sabe, ele só quer me dar oportunidade. Não, claro, ela que é especialista, eu sou um curioso. Obrigada. É assim, o ETIAS, ou ETIAS, como a gente ouve falar, ele vai ser uma plataforma, vai abranger os países da Comunidade Europeia e não só, os países da lista Schengen, que o que vai acontecer? Vamos para a prática. O cidadão brasileiro, que é o nosso povo, quer vir para Portugal passear. Então ele vai preencher um formulário, pagar um pequeno valor, uma taxa, salvo engano, agora não me recordo, penso que 10 euros. E aí ele vai se identificar, vai preencher aquele formulário e vai ser avaliado, então, o nome dele. De que forma isso vai ser avaliado? O que vai ser avaliado? Por exemplo, se ele responde processos, se ele não é um terrorista procurado, vamos aí falar em extremos, né? Então, pode ser permitida a vinda dele ou não. Ele não tem que fazer visto de turismo para Portugal. Se ele é um turista, ele só compra a passagem, preenche os requisitos, que é o seguro viagem, passagem ida e volta, hospedagem e o valor que ele vai gastar durante aquele período que ele vai permanecer. Ele comprova tudo isso, ele vem para cá. Né? E aí ele não precisa repetir esse processo por mais 3 anos. Então fica válido por 3 anos. Sim, então ele pode permanecer indo e vindo passear desde que cumpra os requisitos de turismo. E aí
Algumas coisas deverão acontecer e serão então informadas a tempo, até o instante. Nós não sabemos como vai ser com relação a quem vem como turista e fica aqui. Como é que ele vai fazer? Se há essa... Estava previsto para entrar em vigor agora... Em maio, e agora foi prorrogado para mais 6 meses depois. E então, o que a gente tem... Foi para o mês 11 do ano que vem. Exato. Foi maio agora? Passou? Não, maio próximo? Não, maio 23 foi para novembro de 23. Okay. Então, o que nós temos observado para todos os países do Espaço Schengen. Espaço Schengen, exatamente. Então, isso, se calhar, é uma pressão, né, da União Europeia, porque estava muita gente a entrar de forma desordenada, né? Porque Portugal, por ter reciprocidade com o Brasil, é uma porta de entrada para a Europa. Exatamente. Né? Então, a própria comunidade europeia, isso é uma inferência que a gente faz, não se tem notícia nem é data declarada, se preocupa com quem está a vir. Exatamente. Como mencionamos várias vezes, é bem-vindo o cidadão de bem, que vem para colaborar com o país. Mas se você é uma ameaça possivelmente terrorista, quem quer você? Exatamente. Né? Então, assim, nós temos observado que o governo tem, o governo não só de Portugal, mas a comunidade europeia como um todo tem se preocupado com isso. O mundo é de todos. A globalização é uma realidade. Agora, uma globalização e uma movimentação ordenada. Sim. Nós estávamos a falar e deu o exemplo que você gosta de receber visitas na sua casa, mas você quer visitas que cumpram as regras da sua casa. Sim. Né? Você quer visitas que venham a somar durante a sua estada, uma pessoa que seja alguém agradável de conviver e que vai contribuir com o andamento da sua família e não desestruturar. Né? Então, o governo português, pensando dessa forma, tem criado esses elementos para facilitar a vinda, mas uma vinda ordenada. Ordenar. Né? E com relação... A palavra de ordem é essa, a palavra do momento é essa, né? Ordem. E assim, com relação ao visto para procura de trabalho, eu penso que ele traz uma possibilidade para quem quer se enquadrar nesse aspecto da legalidade, da ordem, né? Que é oferecer realmente sua mão de obra. Tanto faz uma mão de obra mega especializada quanto uma mão de obra mais básica, mas que vem colaborar com o país, vem também suprir um sonho, a necessidade de alguém e que venha realmente no intuito de crescer junto com Portugal. Essa é a necessidade. E o momento é esse? O momento é esse. Então, as regras estão sendo criadas para serem obedecidas. E o nosso povo, e talvez seja bom a gente falar diretamente para os nossos brasileiros, regras foram feitas para ser cumpridas e não quebradas, como a gente muitas vezes ouvimos falar, não é? Nós simplesmente vamos discutir as regras quando já estamos aqui. Isso é lícito, isso sim. Né? Você, por exemplo, daqui a um tempo já pode se candidatar a um cargo público aqui, fazer parte da comunidade, fazer diferença, fazer valer direitos da comunidade brasileira em Portugal. Né? Isso é possível, é previsível. É até desejável que isso aconteça, né? Mas de maneira desordeira nós não vamos conseguir. Agora, isso que você falou aí do ponto de vista, né, cívico é muito importante. Vamos aproveitar esse momento aqui para falar um pouco disso. Nós temos um número imenso de pessoas que vivem aqui, né, com título de residência válido e que ainda não são registrados como eleitores. Isso é um primeiro passo para que a gente consiga ser, na verdade, visto e contado, né? Ter força, né? Porque o legislador, ele olha assim, quantos são? Pô, se eles não votam, eles não tem moeda de troca, né? Não que ninguém vai vender o voto, não é isso. Mas assim, você tem que ser representatividade, né? Exato, pronto, a palavra é exata. Para ser representado. Então isso é importante, você que nos ouve, que está aí ou que está aqui já, que tenha isso em mente. Nós vamos falar mais sobre isso também. Acho que de uma forma geral, para não estender mais ainda, já estamos perto dos 40 minutos aqui, foi fantástico o que você disse, trouxe uma realidade que eu acho que é muito importante. A gente escuta tanto conteúdo, né, pouco profundo, e aqui a doutora Ana Virgínia deu passo a passo, explicou perfeitamente, não pôs ilusão na cabeça de ninguém, né, como é uma linha de trabalho, é sempre frontal e direta, e diz o que é, o que não é. Não está aqui para vender sonhos, né, Ana? Não pode. Não pode, é uma pessoa responsável, por isso que estamos aqui a caminhar junto, a Global Diáspora, da doutora Ana Virgínia, para realmente fazer a diferença na vida de Portugal, né, e também das pessoas que estão para viver e ter um futuro diferenciado. Olha, Ana, eu queria que você tenha o seu tempo aqui agora, as considerações finais aqui também, para a gente poder encerrar.
Eu agradeço imenso realmente a tua disponibilidade, a sua amabilidade de estar aqui conosco mais uma vez para falar com os nossos amigos aqui que estão em casa e vão estar a ouvir sempre isso. Estamos hoje a gravar em julho de 2022, é importante frisar isso. Global Diaspora, Associação de Imigrantes e Empreendedores, que tem por missão, nos nossos estatutos, contribuir para o desenvolvimento do país e daquelas pessoas também que aqui estão para contribuir também, né? Se não for para isso, a gente nem quer conversa, né? Tá muito bom aqui, eu não quero que estrague isso aqui não. Ana, a câmera é sua, se você quiser passar mais alguma mensagem, falar um pouco mais, quiser deixar aí suas redes sociais também, para as pessoas te seguirem lá também, prestigiarem lá o teu canal. Tem sempre informação boa lá, hein? Eu estou sempre lá. Que bom, obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir, de ajudar de alguma forma. É para isso que nós estamos aqui, né? Para dar o nosso contributo como ser humano, como profissional. Se não for assim, não vale a pena estar aqui. E a minha missão é promover uma imigração legalizada, ordeira. Eu gosto muito dessa palavra também, sabe, Geraldo? Sim. Acho que ordem já está na nossa bandeira, ordem e progresso. Puxa, e por que a gente não faz valer isso no nosso país cá, né? e fora do nosso país? Que a gente seja um povo alegre como somos, mas um povo que vem colaborar com essa nação, que vem fazer Portugal crescer, que vem fazer Portugal uma terra frutífera, como é o Brasil. Imigrantes valorosos, que nós possamos ser reconhecidos como um povo que vem para cá, para fazer Portugal crescer, assim como Portugal um dia deu os passos iniciais no Brasil e tanto nos ajudou, tanto contribuiu conosco, desavenças à parte, xenofobia à parte, que tudo isso seja esquecido em prol de um bem maior, que é o crescimento e o andamento do mundo como um todo, a partir de Portugal, a partir do Brasil. Então, a minha indicação é: faça correto, faça valer os seus direitos, cumprindo os seus deveres. Um não é dissociado do outro. E o imigrante que vem para Portugal com essa visão, certamente é aquele imigrante que está fadado positivamente ao sucesso. Vai ser bem sucedido, né? Com certeza. Perfeito. Olha, uma dica dessa agora final, tem mais o que dizer. Só peço o quê? Like, partilhas, globaldiaspora.tt, em todas as redes sociais, também no YouTube, também no Spotify, seguir e partilhar isso. Porque aqui você vai ter sempre conteúdo verdadeiro, conteúdo realmente de qualidade, para que o seu projeto de imigração e de ter uma vida diferenciada para você e para sua família seja realmente bem sucedido, esteja aí predestinado ao sucesso, né? Isso mesmo. E o sucesso não quer dizer muito dinheiro, não. Quer dizer qualidade de vida. Tem uma série de fatores, né, para ser próspero, né? Com certeza. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. E em breve, novamente aqui, conto contigo. Conte comigo. Para a gente poder... qualquer coisa, entre em contato conosco. Nós partilhamos também. No final do vídeo vai ter lá também muito mais informações, como é que você pode fazer contato com a Global Diaspora. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Obrigada.